Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para gravar mais um vídeo. Neste vídeo eu quero estar me direcionando a você que é católico. Esse vídeo é para você que é católico e quer adquirir mais conhecimento das verdades do Eterno. Então logo de cara eu já quero dizer para você que eu não pertenço a nenhuma denominação evangélica. Eu não sou assembleiano, eu não sou da Batista, eu não sou da Presbiteriana. Eu sou uma pessoa que sirvo ao Eterno, reunindo na minha casa, com a minha família, com meus colegas, para poder nós lermos as Escrituras, estudarmos as Escrituras. Então eu estou aqui para trazer uma palavra para você, para que você também possa adquirir o conhecimento que nós adquirimos das Escrituras Sagradas. Então, logo de cara, nós já podemos começar esse estudo, porque eu já conversei com muitos católicos. Muitos pensam que a Igreja Católica foi a primeira igreja fundada no mundo. E não foi. Isso é um grande engano. Por quê, Romilson? Porque a primeira igreja foi fundada lá em Jerusalém e não em Roma. A Igreja Católica, a sede dela está em Roma, onde está o Vaticano. Então eu quero começar mostrando esse estudo para você, aonde foi que se originou a primeira igreja. A primeira igreja se originou lá em Jerusalém. Seu nome é Yahushalã. Jerusalém é Yahushalã. A primeira igreja surgiu em Jerusalém. O Salvador morreu ali. E aí depois o Salvador mandou os apóstolos deles sair pregando. A palavra apóstolo significa enviado. E eles foram pregando a mensagem do reino. E em cada cidade que eles chegavam e eles pregavam a mensagem do evangelho, as boas novas, as pessoas que aceitavam o evangelho, elas se tornavam a igreja na cidade onde elas estavam. Por isso que a Bíblia fala a igreja em Coríntio, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sarde, até que o apóstolo Paulo foi lá para Roma, e quando ele chegou em Roma ali, o evangelho foi pregado em Roma, lá onde está o Vaticano hoje. Então veja bem, irmãos, então aonde começou a primeira igreja? Não foi em Roma, então a igreja católica não foi a primeira começou em Jerusalém, lá onde o Salvador morreu. E aí essas igrejas que foram sendo fundadas, uma em cada cidade, elas eram independentes. Então a igreja em Corinto não mandava na igreja em Éfeso, a igreja em Éfeso não mandava na igreja em Tiatira, isso é tudo nome de cidade. A igreja que estava em Tiatira não mandava na igreja que estava na cidade de Corinto. A igreja que está em Corinto não mandava na igreja de Roma, nem a igreja de Roma mandava na igreja de Corinto. Então foi assim que começou, só esclarecendo a mente para você. E aí, Romilson? Então quando a igreja foi pregada lá em Roma, onde está o Vaticano hoje, ela era uma igreja pura. Só que a igreja de Roma, assim como as denominações evangélicas hoje, se corromperam. Por quê, Romilson? Porque quando foi passando o tempo, muitas pessoas falam assim, mas Pedro foi o primeiro papa. Pedro foi o primeiro papa e ele foi o fundador da igreja. O Salvador disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Isso está aqui no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o Salvador fala aqui que ele vai edificar a igreja dele, ele está falando da igreja que ele vai edificar em toda a terra. Só que quando ele fala aqui, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, no original, ele está dizendo assim para Pedro, tu és Pedro, porque a palavra Pedro significa pedra, é uma pedrinha pequena. Ele falou, tu és Pedro, tu és uma pedrinha, e sobre essa rocha, provavelmente o Salvador apontou para ele, e sobre essa rocha que era ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque a igreja ela não pode ser edificada sobre um homem. Pedro morreu, e aí? Então a igreja vai acabar? Não, a igreja foi edificada sobre Yahushua Mashiach, esse é o nome original dele, você conhece como Jesus. O nome dele no hebraico é Yahushua. Então a igreja foi edificada sobre o Salvador, sobre o Filho do Eterno. Ele é a rocha. Ele diz que existe dois tipos de pessoas, aqueles que edificam a sua casa sobre a areia e aquele que edifica sobre a rocha. E quando vem o vendaval, vem as enchentes, somente a casa que está edificada sobre a rocha é que prevalece. Que rocha é essa, Romilson? É o Filho do Eterno. Aonde está escrito isso, Romilson? Nós podemos ver isso escrito aqui, Efésios capítulo 2, versículo 20. Fala que os apóstolos saíam pregando, né? E aqui o texto diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Qual que é o fundamento dos apóstolos, Romilson? Yahusha, o Mashiach, o Filho do Eterno. Se você ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, você vai ver lá que o apóstolo Paulo, ele fala assim, ninguém pode pôr outro fundamento
além daquele que já está colocado, o qual é o Filho do Eterno. Então veja bem, qual que é o fundamento então da igreja, meu Deus? É Pedro? Não, não é Pedro, é o Filho do Eterno. O Eterno colocou o seu Filho como fundamento. Fundamento, já viu o que é o fundamento num prédio? Primeiro tem que se fazer uma base bem forte, aquela base é o fundamento de um prédio, para depois levantar ele. Esse fundamento tem que ser muito forte para aguentar. Então, o fundamento que a igreja está edificada sobre ele é o Filho do Eterno. Isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Fala que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que o Eterno já colocou, o qual é o seu Filho. Então, não é, a igreja não está edificada sobre Pedro. Pedro não edificou, o Salvador não edificou a igreja sobre ele. Então, quando o Salvador falou, tu és Pedro, ele estava falando, tu és uma pedrinha. E sobre essa rocha edificaria a minha igreja. A rocha é o Machia. A Bíblia diz que ele é a rocha de escândalo, que muitos iriam tropeçar nele. Então, existem várias passagens que se referem ao Filho do Eterno como sendo a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Mas e aí, Romilson? Você que é católico, você pode perguntar, mas e aí, Romilson? Pedro foi o primeiro Papa? Não, Pedro não foi o primeiro Papa. Eu posso ler aqui a Bíblia para você ver. A palavra Papa, ou a palavra Padre, significa Pai. E a Bíblia diz, não chameis ninguém de Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, o Eterno. Quando a Bíblia fala para nós não chamar ninguém de Pai sobre a terra, aqui o Eterno está se referindo no sentido espiritual. No sentido espiritual, você só pode chamar de Pai o Eterno. Ele é o nosso Pai espiritual. Agora, no sentido carnal, aqui na terra, homens feitos de carne, você não pode chamar ninguém de Pai, a não ser o seu Pai terreno. Então você não pode chamar um padre, porque ele exerce funções espirituais. Você não pode chamar ele de padre nem de papa. Tá entendendo? A palavra papa significa Pai Eterno. Olha para você ver, então que a coisa é séria. Então eu não estou aqui para afrontar a sua religião. Estou aqui para trazer para você a verdade do Eterno. E não quero que você confie em mim, não. Quero que você vá lá e pesquise o que eu estou te falando. Então a palavra papa significa Pai Eterno. E Pai Eterno é só um, só o Eterno. Só ele que é o Pai Eterno. Então no livro de 1 Pedro, muitas pessoas falam, eu aprendi que Pedro foi o primeiro Papa. Não, Pedro não foi. Pedro não era Papa. Vou estar te mostrando aqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Olha o que o texto diz. Ele diz assim, aos presbíteros, aos anciãos, isso aqui é Pedro falando, aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles, testemunha dos sofrimentos do Machia. Então ele virou e falou assim, aos anciãos, aos presbíteros, aos anciãos, exorto eu, que sou ancião como eles. Então ele não era papa, ele era um ancião, ele era um presbítero da igreja. Ele era apóstolo e presbítero. Ele não teve esse título de papa. Esse título eu vou te mostrar aqui mais na frente, aqui, vou pegar um livro aqui que eu tenho todas as datas, quando surgiu esses dogmas. Você vai ver que esse título de papa ele surgiu bem depois na frente. O Papa, ele carrega um título assim na roupa dele, assim, que é Vigário General Deus em Terra, que significa substituto geral de Deus na Terra. Isso é uma blasfêmia, porque ninguém na Terra pode substituir o Eterno, entendeu? Ninguém pode substituir o Eterno na Terra. Não tem como substituir o Eterno na Terra. Nós somos homens, somos pecadores. E ele leva na sua roupa Vigários General Deus em Terra, substituto geral de Deus na Terra. Ele leva na sua boina assim, Vigários Filhos Dei, substituto do Filho de Deus. Entendeu? Então isso é blasfêmia. Um homem aqui na terra não pode substituir o Filho do Eterno também. Nós somos falhos. A Bíblia diz que nós somos o corpo. E o Salvador é o cabeça do corpo. Então quem comanda o corpo é o cabeça, é o Filho do Eterno. Nós temos que obrigação, prestar atenção nele, no que ele está falando. No que o Filho do Eterno, no que o Eterno está passando para nós através do seu Filho. Então o Papa, ele carrega todos esses títulos. Isso são títulos de blasfêmia. Tá entendendo? Então Pedro, fica aqui, nunca foi Papa. Pedro foi um apóstolo e ele foi um presbítero, um ancião. Vamos lá, Romilson, mas e aí os evangélicos, eles falam mal de Maria. Você sabe por que os evangélicos falam mal de Maria? Porque eles não têm sabedoria. São pessoas, a maioria são pessoas arrogantes, que não têm conhecimento algum da Escritura, que sabe falar, Maria não está com nada, Maria foi isso, Maria aquilo, que Maria o quê? Que não tem isso não, Maria não está com nada. Não é assim não, meu irmão, não é assim não, não é assim não. Nós devemos respeitar a pessoa de Maria. Maria foi uma mulher santa.
Maria foi uma mulher santa, digno de todo o nosso respeito. E todas as mulheres têm que seguir o exemplo de Maria. Todas as mulheres têm que seguir o exemplo de Maria. Eu dei aula na escola dominical na Assembleia de Deus durante 10 anos. Quase 10 anos. Mas eu sempre ensinei isso lá e por isso que eu saí de lá, porque é muita coisa errada e as pessoas pregam tudo errado, não sabem nem chegar numa pessoa que é católica para poder ter uma conversa com ela, franco, porque tá com a mente bitolada, então não sabe nem conversar com as pessoas, já chega agredindo a fé das pessoas e falando que Maria não tá com nada, que é isso, aquilo. Não, não é bem assim não, meu irmão. Pera aí. Maria foi uma pessoa santa. Maria foi santa. É tanto que ela não é qualquer um. O Eterno escolheu ela no meio de milhares de mulheres para ser a mãe do Salvador. Então o Eterno escolheu qualquer mulher, não. Ele escolheu uma mulher santa. Maria era uma mulher santa e virgem. Então é por isso que o Eterno escolheu ela. Ela era uma mulher que tinha temor no Eterno. Então a pessoa tem que parar e refletir. Não é sair falando mal da pessoa de Maria, igual muitos evangélicos estão fazendo aí, não. Então Maria foi uma mulher santa? Foi. Mas então por que as pessoas não creem que Maria hoje pode nos ajudar, Romilson? Simplesmente eu vou te explicar o porquê. Muitos católicos aprendeu, assim como eu aprendi errado também dentro das denominações evangélicas, os católicos também aprenderam errado com os padres, e eu aprendi errado com os pastores, depois que eu corri atrás para ver a verdade. Então Maria, ela não pode ajudar nós hoje. Por quê, Romilson? Porque ela fez para ela ganhou a salvação dela, ela deixou um exemplo bom na terra, ela ganhou a salvação dela, entendeu? É tanto que lá fala que ela foi bem-aventurada, o anjo apareceu para ela e falou, tu és bem-aventurado, porque ela ia dar luz ao Salvador. Mas ela hoje não pode nos ajudar. Por quê, Romilson? Porque a Bíblia nos mostra que o Salvador, o Filho do Eterno, foi colocado como o único mediador entre ele e os homens. Aonde está isso, Romilson? Está no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, ó. Pois a vontade do Eterno é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade. De que há um só Criador, o Eterno, né? E um só mediador entre o Criador e os homens. Na sua Bíblia está Jesus Cristo, o homem. Na Bíblia hebraica está Yahusha, o homem, porque esse é o nome dele na Bíblia hebraica. Que se deu em resgate por todo. Então, o Filho do Eterno, ele é a ponte que liga o homem ao Pai dele. O Eterno só aceita ele como o único mediador. O Eterno não aceita mais nenhuma outra pessoa. Então, o catolicismo romano comete falha nesse ponto aí, porque o catolicismo romano coloca os santos, vários santos, para poder interceder. Vamos pedir para Santo Antônio, para São João, para santo tal, para santo fulano de tal, para Maria, para interceder por nós. Não, a Bíblia é bem clara, ela fala, só existe um intercessor. Por que o Filho do Eterno é intercessor, Romilson? Porque o Filho do Eterno, quando ele foi para a glória, que ele foi glorificado, ele se tornou onipresente. O Filho do Eterno, ele pode ouvir a oração de todas as pessoas no mundo inteiro ao mesmo tempo. Porque a Bíblia diz que o Eterno fez dele onipresente. Por isso que ele fala, onde tiver um ou dois reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. E Maria, João, Pedro, os apóstolos, foram pessoas santas, homens? Foram, mas eles não têm esse poder de ouvir todas as orações ao mesmo tempo. Só o Filho do Eterno, só a ele foi dado esse poder de se tornar onipresente, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então espero que você esteja entendendo. Não estou aqui para afrontar a sua fé, estou aqui para trazer esclarecimento para você. Então Maria, ela não pode ouvir as nossas orações. E por que ela também não pode ouvir as nossas orações, meu Deus? Porque o espírito dela está lá no paraíso. Maria ainda não está bem na presença do Salvador, do lado dele. Não, ainda não. Por quê, homem? Porque no livro de Hebreus fala assim, o espírito dos justos aperfeiçoados, que chegaram à perfeição. No livro de Hebreus fala assim, porque aqueles que morreram não vão chegar à sua plenitude, na sua perfeição máxima, sem nós. Por quê? Porque só vai estar na presença do Mashiach, do lado dele, em volta dele, depois que nós fomos ressuscitados e receber o corpo de glória. Agora eles estão numa dimensão diferente, eles estão numa dimensão esperando a ressurreição para irem lá para a glória, estar junto com o Mashiach, junto com o Filho do Eterno. Então Maria ainda não está do lado do Salvador ainda. Ela está esperando ser ressuscitada, o espírito dela está no paraíso, mas ela vai ser ressuscitada para ser levada para lá. E outra, ela não é onipresente, igual os católicos, igual os padres pregam. Ela não é onipresente, ela não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é por isso que a Bíblia fala que só existe um intercessor, um mediador. O Filho do Eterno é a ponte que leva nós até o Pai. Se eu tentar colocar outra pessoa como intercessor, eu estou afrontando o próprio Eterno. Porque o Eterno não aceita outro intercessor.
O filho dele, tem muitas pessoas que falam assim, a Maria foi concebida sem pecado. Não, isso é um grande engano, meu irmão. Maria, ela era santa, é uma mulher santa, mas só que ela pecava também. Só que ela não pecava como as outras pessoas, ela era mais santa do que muitas pessoas. Mas ela também, ela tinha os seus pecados, ela tinha os seus defeitos. Entendeu? É tanto que no livro de Romanos fala assim que o Eterno olhou para a terra e não havia um justo sequer. O Eterno procurou um justo sobre a terra e disse que não havia um justo sequer. Todos tinham pecado. Porque o pecado ele é transferido de sangue, de pai para filho, de pai para filho. O salmista Davi disse assim, minha mãe me concebeu em pecado. O salmista Davi diz que nós já nascemos em pecado, porque o nosso sangue foi contaminado com o pecado. Agora o Filho do Eterno, por que ele veio sem pecado, meu Deus? Porque ele foi gerado no ventre de Maria, não através de uma relação sexual. Tá entendendo? Ele foi gerado no ventre de Maria pelo próprio Eterno, por isso que ele nasceu sem pecado. Então, o Salvador ele não herdou nem o sangue da mãe dele, nem do pai de José, não herdou o sangue deles, porque ele não veio de uma relação sexual, ele foi gerado pelo próprio Eterno. O Eterno colocou um embriãozinho lá dentro do ventre de Maria. Aí ele nasceu sem pecado. Ele é o único, até hoje, que veio na terra sem pecado, foi o Filho do Eterno. Então eu não estou aqui para afrontar a pessoa de Maria, pelo contrário, estou aqui para mostrar que ela foi uma pessoa digna de respeito, que as pessoas têm que respeitar ela. Só que os católicos não entendem que ela está nessa posição e que ela não pode ajudar ninguém, que ela fez para ela foi salva. Ela está lá, está salva. Foi uma mulher que deixou exemplo para muitas mulheres. Aqui no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 27, então essa devoção exagerada com a pessoa de Maria é errôneo, irmão. Vou te mostrar aqui por que é errôneo. Aqui, ó, nós devemos dar essa devoção ao Filho do Eterno e ao próprio Eterno. O que diz no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 27, diz assim: enquanto ele assim falava, certa mulher levantou a voz do meio da multidão e disse: feliz as entranhas que te trouxeram as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ó, algumas pessoas falam: bem-aventurado as entranhas que te trouxeram ao mundo e os seios que te amamentaram. Diz que quando o Salvador estava pregando, uma mulher exclamou, falou assim: bem-aventurado aquela que te trouxe ao mundo e os seios que te amamentaram. Ela falou de Maria, essa mulher. Olha o que ele fala: ele, porém, respondeu: felizes antes os que ouvem a palavra do Criador e as observam. Ele quis dizer assim, ó, se a mulher que me trouxe ao mundo, Maria, se ela não ouvia a minha palavra, a minha mãe não ouvia a minha palavra, se ela não ouvia a minha palavra, se ela não seguia a palavra do Eterno, não vai adiantar nada. É lógico que Maria ouviu a palavra do Eterno e seguiu, mas ele quis dizer assim, ó, mesmo se ela tiver me trazido ao mundo, mas se ela não ouvir as palavras do Eterno e não guardar no seu coração, não adiantou nada ela ter me trazido ao mundo. Então a mulher queria exaltar a pessoa de Maria. A mulher falou assim: ó, bem-aventurado aquela que te trouxe ao mundo, os seios que te amamentaram. O Salvador falou assim: opa, antes, bem-aventurado aos que ouvem as palavras do Eterno e as guardam. Então o próprio Filho do Eterno não deixou exaltar a mãe dele, porque quem tem que ser exaltado hoje é o Eterno e é o Filho do Eterno. Tá entendendo? E aí os católicos foram criando dogmas, foram criando certas coisas, que eu vou ter que pegar um versículo aqui que eu vou te mostrar. No livro de Jeremias, deixa eu ver se eu acho aqui a passagem, que vocês vão ver o que eu estou falando. Então no livro de Jeremias fala que as pessoas falam assim: mas Maria é rainha dos céus. Não existe isso. Se você pega o livro de Jeremias, eu não tenho bem aqui decorado de cabeça aqui, mas eu acho que é o capítulo 7 de Jeremias. Fala que as pessoas faziam amassar, as mulheres amassavam a farinha e faziam bolos e ofereciam à rainha dos céus. Isso era um ídolo, uma mulher que era adorada como rainha dos céus. Era Semiramis, depois ela recebeu o nome de Ísis, de Astarode, Diana dos Efésios. Eles ofereciam bolos à rainha dos céus. O Eterno condenou essa prática, porque não existe rainha dos céus, existe o rei dos céus, o Eterno, o filho dele. Então essa questão de rainha dos céus, a Bíblia condena, isso é idolatria, não pode fazer isso. Então Maria, ela é digna de todo o nosso respeito, mas nós não podemos fazer oração para Maria, porque a Bíblia diz que quem já morreu na carne, nós não podemos fazer oração para os mortos, tá entendendo? A Bíblia condena a oração para os mortos. A Bíblia fala que a pessoa tem que fazer enquanto está vivo. Depois que morreu, não adianta você fazer mais nada por ele. Tem pessoas que acham que... Quer ver? Deixa eu até ler aqui nessa Bíblia aqui para você ver. Salmos 45, 49. Eu vou estar lendo aqui e você confere aí. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui.
Salmos 49, eu vou te mostrar que não adianta rezar para os mortos. Se a pessoa tem que ganhar a salvação dele enquanto está em vida. Depois que morreu, não adianta rezar para a pessoa mais. Então olha aqui, ó. Salmos 49, versículo 7 diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele o resgate, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma dele é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Vou ler de novo. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir. Ninguém pode remir os pecados do outro. A pessoa tem que fazer por si hoje, pedir perdão eterno. Ela fala, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessaria a tentativa para sempre. Então não adianta ninguém querer fazer missa, pagar missa para poder o eterno perdoar aquela pessoa, para ela ganhar a salvação. Não. A pessoa já sai daqui com o seu destino. Se ela foi salva ou se ela não foi. Se ela foi salva, ela vai para o paraíso. Se ela não foi salva, ela vai para o inferno. E aí ela está condenada. Então não adianta rezar para os mortos. A Bíblia fala que nós não devemos invocar os mortos. Isso é espiritismo, isso é do espiritismo, essa questão de ficar invocando os mortos. A Bíblia fala para nós que nós não podemos fazer essa prática. Então o catolicismo romano, nesse ponto, está totalmente errado. Tem pessoas, agora eu vou entrar nessa questão, que é uma questão muito delicada, que os católicos, quando vai conversar com os protestantes, acham ruim, essa questão das imagens de escultura. Ah, mas eu fiz uma imagem ali, é porque aquela imagem é como um retrato. Mas veja bem, a Bíblia não permite nós criarmos imagem de escultura, porque nós não conhecemos como é que foi. Uma que nós não sabemos qual foi a forma dos apóstolos, qual era a imagem deles, e nem qual é a imagem do Salvador. O Salvador, para começar, era moreno, ele era judeu, moreno. E hoje faz a imagem aí de Jesus, aí de um Jesus aí, dos olhos azuis, cabelão grande. A Bíblia fala que é desonroso para o homem usar cabelos compridos. No livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, ó, o cabelo comprido para uma mulher é uma glória, mas o cabelo comprido para o homem é desonra. Então, se o cabelo comprido para o homem é desonra, como é que o Salvador tinha o cabelo comprido? Tá entendendo? É tudo enganação. Mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo 7, olha o que diz. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O apóstolo Paulo falou assim, nós andamos por fé e não pelo que estamos vendo. Então, fazer imagem de escultura, se você pegar lá do Velho Testamento, for lá os 10 mandamentos, fala, não farás para ti imagens de escultura, semelhança alguma do que há nos céus, e nem na terra, e nem debaixo da terra, e nem nas águas, e nem debaixo das águas. A Bíblia condena você fazer imagem de escultura, de anjo, de certas coisas. Ah, mas lá no Velho Testamento fala que Salomão fez aquelas imagens de escultura. Fez, só que a Bíblia fala que depois o Eterno teve que mandar quebrar, porque se tornou idolatria. As pessoas começaram a carregar aquelas imagens, começou a prostrar diante das imagens. O Eterno teve que mandar quebrar as imagens de escultura. Vou te mostrar aqui para você ver. Não sei se você lembra também de uma passagem. Eu não estou lembrando todas as passagens aqui, porque são muitas passagens. Mas o Eterno mandou fazer uma serpente de bronze. E aí muitas pessoas começaram a adorar aquela serpente. O Eterno teve que mandar quebrar também. Veja aqui, ó. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o porte ídolo. E fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel a queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Eles passaram a adorar a serpente. A serpente de bronze era só um símbolo que representava o Filho do Eterno que ia ser pregado no madeiro. Assim como a serpente de bronze foi levantada no madeiro, simbolizava o Filho do Eterno que iria ser levantado sobre a madeira. Ia ser levantado na cruz. E todo aquele que olhava para a serpente de bronze era curado da mordida das cobras, que as cobras picavam eles. Todo aquele que olha para o Filho do Eterno pregado no madeiro, na cruz, no madeiro, é salvo. Então era só um símbolo para as pessoas entenderem. Mas aí eles passaram a adorar a serpente, o Eterno mandou quebrar. No livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo, olha o que diz, Deuteronômio 27, 15. Então, essa questão das imagens de escultura, eu já conversei com um padre da minha cidade, ele mesmo virou para mim e falou, não, mas nós sabemos que é errado. Só que se nós tirarmos as imagens de escultura, os católicos não vão vir na missa. Nós sabemos que Maria não intercede. O próprio padre falou para mim aqui na cidade onde eu moro. Hoje, isso já tem muitos anos, isso tem mais de 10 anos, o seu nome na época era Frei Walter. Ele falou para mim, não, Romilson, eu sei que as imagens de escultura é idolatria, mas se eu tirar as imagens de escultura daqui, os católicos não vão vir, entendeu? Então eles sabem, irmão. Olha aqui, ó. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Maldito o homem que fizer uma imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Criador, obra e artifício, e puser em um lugar
E todo o povo responder amém. Maldito o homem que fizer uma imagem de escultura. No livro de Atos, capítulo 18, olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Atos 18, versículo 24 diz assim. Atos 17, versículo 26. Ó, vou pegar o 24. Ó, para buscarem o Criador, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, sendo pois geração do Criador, não devemos pensar que a divindade, que o eterno, né? Que o eterno é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, ou não levam o Criador em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, testifica aos homens que se arrependam. Então, veja bem, a Bíblia está dizendo que nós não devemos pensar que o eterno é semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra, ou pau, trabalhados pela arte do homem. O homem vai lá, pega, faz uma imagem, escultura de ouro, de pedra, de pau, e começa a adorar aquilo. A Bíblia diz que nós não devemos pensar que nós podemos fazer uma imagem do eterno. O eterno não é para ser feito uma imagem dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós cremos que o eterno existe e pronto. Nós não temos que ter uma imagem do eterno para poder se apegar a ele. E nem imagem de santo, porque santo não intercede por ninguém. Então eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Quando eu digo que o Pedro não foi o primeiro Papa, porque eles dizem que o Papa ele é infalível, ele não peca. O Papa é infalível. Não sei se você já ouviu falar isso, mas eles falam da infabilidade do Papa, que ele não peca. Pedro era falho. Olha o que diz no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 e 14. Fala que o apóstolo Paulo teve que repreender a Pedro, teve que repreender o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo chegou num lugar e disse que Pedro estava comendo junto com os judeus, junto com os gentios, que os judeus consideravam os gentios como imundo. Quem não era judeus, para eles era um imundo. E então Paulo chegou no lugar, Pedro estava comendo junto com os gentios, com pessoas que não eram judeus, e quando primeiro chegou Tiago e os judeus. Quando Tiago e os judeus chegou, Pedro viu os judeus chegando junto com eles, porque Pedro estava comendo junto com os gentios. Quando os judeus foram chegando junto com Tiago e Paulo, Pedro pegou e saiu de perto dos gentios e correu para o meio dos judeus. Para querer dizer assim, ó, tá, eu não estou no meio deles lá do gentio, porque eles são imundos. Aí Paulo pegou e chamou a atenção dele, e falou assim, Pedro, por acaso você não sabe que para o Machia agora, para o Salvador, não existe mais nacionalidade, que nós todo mundo somos um só? Que hipocrisia essa sua aí? Quando nós chegou aqui, você estava comendo lá no meio dos gentios. Quando você viu nós, você correu para o meio dos judeus. Você é muito hipócrita, rapaz. Paulo chamou a atenção dele. Então Pedro, ele era um homem falho, igual a nós, era um homem pecador. Ele negou o Salvador 3 vezes. Tá entendendo? Então o Papa, eles falam a infabilidade do Papa. Não, o Papa é pecador. E é muito mais pecador do que todas as pessoas, porque o Papa sabe que não pode ter essas imagens de escultura e ele até criou esses dogmas. Então eu vou ler aqui os dogmas e estou encerrando o vídeo para você. Se o vídeo der, aqui ó, quando começou tudo. Todos os dogmas. No ano 33, até o ano 196, nenhum período da história a igreja não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. Mas aí depois foi corrompendo. No ano 197, Severino, bispo de Roma, começa um movimento herético contra tal, beleza. Vamos lá, deixa eu passar aqui mais para frente, que já vou pegar lá na frente para você entender. Aqui, ó. No ano 370, culto dos santos professados por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazariano. Primeiro indício dos turbo, incensário, paramentos e altares nas igrejas. Uso esses entronizados pela influência dos pagãos convertidos. Aí começou a corromper tudo, foi introduzindo imagens, escultura dentro da igreja. No ano 400, oração pelos mortos e o sinal da cruz foi feito no ar. Começou a fazer-se o sinal da cruz. Tá entendendo? Começou a surgir todo um paganismo, ó. Oração pelos mortos, começou a rezar pelos mortos. Quando foi isso, meu Deus? No ano 400. Isso é dogma da igreja católica. Você pode olhar lá que tá lá os dogmas, quando começou tudo. No ano 400 é que começou a rezar pelos mortos. Então a igreja dos apóstolos não fazia isso. No ano 431, Maria é proclamada mãe de Deus. Tá vendo? É um erro gravíssimo, porque Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do Salvador, do Filho do Eterno. E ele é 100% homem. Ele não é Deus. Ele é 100% homem. Então Maria é mãe do Filho do Eterno e não mãe de Deus. Como é que a criatura vai ser mãe do Criador?
No ano 593, o dogma do purgatório começou a ser ensinado, não se ensinava o purgatório. No ano 600, o latim passa a ser usado como língua oficial nas celebrações litúrgicas. No ano 609, começo histórico do papado, aí começou os títulos de papa, começou no ano 609. No ano 758, a confissão articula é introduzida na igreja por religiosos do Oriente. Começou a fazer confissão dos pecados, tem que confessar os pecados para os padres, sem que os padres não têm poder para perdoar pecado. Quem tem poder para perdoar pecado é só o Eterno. Só o Eterno e o seu Filho. Aqui diz, ano 789, o início do culto das imagens de relíquia. Começou a adorar as imagens de escultura no ano 789. Os caras falam, nós não adoramos, nós prostamos diante delas, presta reverência. Mas a Bíblia fala que não é nem para prostar. A Bíblia fala, maldito homem que prostar diante de uma imagem de escultura. No livro de Isaías 42 fala, eu sou Iau e não dou a minha glória às imagens de esculturas. Isaías 45, versículo 15, lá Isaías 44 fala, maldito homem que vai no mato e pega um pau e trabalha nele, faz uma imagem de escultura e coloca dentro de sua casa e todos dizem amém. Maldito homem que fizer isso, maldito homem que prostrar diante de um pau, de uma madeira, de uma imagem feita trabalhada pela mão dos homens. Então a Bíblia condena esse tipo de coisa. E isso começou lá atrás, ó. No ano 880, a canonização dos santos. Aí começou a canonizar os santos. Tá vendo? Então tudo começou lá atrás. Tudo começou lá atrás e foi corrompendo a igreja. Tá entendendo? Então espero que você entendeu. Você que é católico, busque entendimento do Eterno. Assista os vídeos aí que eu lancei, que você vai ver que eu não defendo nenhuma religião, porque tudo está corrompido. A Bíblia fala que a igreja católica ela é a grande prostituta, que está lá no Apocalipse 17. A Bíblia chama ela de Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Quem são as filhas, meu Deus? As igrejas evangélicas. Tá entendendo? Então a igreja católica é a mãe, as igrejas evangélicas são as filhas. Por isso que eu saí das igrejas evangélicas, por isso que eu saí de lá. E a Bíblia fala que, lá fala assim que essa mulher, a igreja católica, fala que ela está edificada sobre 7 colinas. São 7 montes onde está o Vaticano. A única cidade no mundo que está edificada sobre 7 colinas é o Vaticano. Fala que essa prostituta está vestida de escarlate. É as roupas que os padres usam lá no Vaticano. Fala que ela está embriagada com o sangue dos santos. São os crentes que a igreja católica matou na Inquisição. Ela matou milhares de crentes na Inquisição. Ela jogava os crentes em cima de pau a pique. Tá entendendo? Os padres derretiam estanho e derramavam no ouvido dos crentes. Eles esticavam as pessoas assim, então elas eram arrebentadas os nervos delas. A igreja católica fez barbaridade, matou milhares de pessoas. E a Bíblia diz que ela está embriagada com o sangue dos santos, com os servos do Eterno. E os protestantes também matou. Então nós temos que sair fora disso. Sair fora desse sistema da igreja católica e das denominações evangélicas. As denominações evangélicas também virou comércio. Tá entendendo? Virou comércio. Os pastores só pregam dinheiro. Então eu não estou aqui falando só da questão da igreja católica, estou falando de tudo. Tudo é uma bagunça. Você tem que sair, passar a ler a Bíblia na sua casa, escritura na sua casa, pedir entendimento ao Eterno. Porque isso tudo aí estava